Vem aí, Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Comerciante emboscado e assassinado a bala na cidade de Buíque. Ladrões matam cidadão a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Adolescente emboscado e assassinado a tiros e facadas no bairro do Maranguaçu. Encapuzado assassina rapaz a tiros no bairro do Janga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2018, agora no Recife, 6 horas e 36 minutos. Rivaldo João da Silva, um rapaz com 28 anos, residente na Rua da Invasão, loteamento Alto da Bela Vista, em Rio Formoso, foi assassinado ontem à noite com vários disparos de arma de fogo na Rua da Caixa d'Água, lá no Alto. Elementos desconhecidos cometeram um crime cujos motivos não foram informados. A polícia prendeu ontem Alexandre José Ponte Silva, de 27 anos de idade, residente no Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, suspeito de ter matado a golpes de pauladas na noite de antes de ontem, na penitenciária Barreto Campelo. Ele estava lá recolhido e teria matado um companheiro de cela, Rafael Andel da Silva, de 30 anos. Nós falamos inclusive ontem no Bandeira 2. Rafael morava na Rua Aeropago 196, também em Nova Descoberta, e chegou a ser trazido aqui para o Hospital da Restauração. Alexandre foi autuado no DHPP. Luiz Henrique de Albuquerque, com 27 anos de idade, residente no loteamento Minha Casa Minha Vida, no bairro José Fernando Lobo, em Lagoa do Carro, e Josias Teófilo Basílio. Eles foram alvejados a bala pertinho lá do loteamento por elementos desconhecidos. Luiz Henrique de Albuquerque morreu na hora e Josias ficou ferido, sendo levado para o hospital local. Daniel Grosso, um adolescente de 17 anos, residente na Rua Vereador Juraci Cassiano, no bairro do Planalto, em Lagedo, foi assassinado a bala quando fazia entrega de água mineral, em um caminhão. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital local. E o caso aconteceu na Rua Fernandes Vieira, no centro, lá em Lagedo, e os suspeitos identificados como sendo Vitinho, irmão de Rato, e um tal de Jair, que estão foragidos. O corpo de Daniel Grosso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Danilo da Silva Xavier, com 23 anos de idade, residente na Rua do Posto Médico Dr. Alvino, em Vitória de Santo Antão, foi assassinado a bala ontem à tarde por elementos desconhecidos. Segundo informações de populares, ele seria viciado em drogas. José Carlos Barbosa, com 55 anos, residente na Rua 11, Vila da Quadra, em Bom Jardim. Ele morreu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente envolvendo a motocicleta que ele conduzia e um carro. José Alexandre da Silva Ferreira, com 25 anos, residente no sítio Catimbau, zona rural de Paranatama. Ele morreu num acidente na BR-232, lá em Paranatama, acidente envolvendo a motocicleta que ele conduzia e uma Blazer. O corpo de José Alexandre da Silva Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Na BR-316, em Uricuri, houve uma colisão envolvendo uma moto Bros vermelha e uma Paraty bege. O condutor da moto morreu no local. Edivan Martins de Aquino tinha 44 anos de idade. José Nicásio Bezerra Severino, 34 anos, residente na Rua Cabo Venâncio, em Bom Conselho, morreu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente de motocicleta. Eugênio Carlos de Souza, um homem com 55 anos de idade, residente na Rua Gamenon Bezerra Lafayette, na Coabigura. Ele viajava numa charrete quando foi atropelado por um caminhão. Isso foi no dia 4 de novembro do ano passado. O senhor Eugênio estava internado aqui no HR ontem, acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Na BR-101, em Palmares, uma motocicleta bateu num cavalo. O animal estava na pista e aí o condutor da moto morreu na hora. José Valdemir da Silva tinha 26 anos de idade e morava em Água Preta. Agora no Recife, 6 horas e 40 minutos.
Polícia define caso da menina de 5 anos vítima de abuso sexual pelo primo de 13 anos. A notícia é com a repórter Jéssica Lima. Um garoto de apenas 13 anos é o principal suspeito de estuprar a prima dele de 5 anos. O crime aconteceu na cidade de Feira Nova, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, o pai e a madrasta da criança relataram que foram visitar parentes na cidade de Cumaru, também no agreste, e ela ficou sob os cuidados do primo. Ao chegar em casa, a menina contou para a madrasta que o garoto a levou para a garagem e praticou o crime. Quem detalha o caso é o delegado Heraldo Alves. O primo da criança estava cuidando da criança enquanto que os responsáveis tinham ido para a cidade de Cumaru fazer uma visita a algum amigo lá. O adolescente levou a criança para a garagem e lá abusou sexualmente dela. O pai, depois de constatado isso, aí encaminhou a criança para os cuidados médicos na cidade local, de Feira Nova, e lá depois a criança foi encaminhada para o IMIP e depois foi trazida a DPCA, onde a gente registrou o BO e fez o encaminhamento para exame sexológico no IML. O estupro foi constatado pelo exame sexológico feito no Instituto de Medicina Legal. A investigação do caso vai ficar sob responsabilidade da Delegacia de Feira Nova, que vai recolher os depoimentos para encaminhar ao Ministério Público do Estado e então decidir o destino do menor, como afirma o delegado Heraldo Alves. A gente não deu celeridade para encaminhar logo a criança para não perder os vestígios, para ser coletado os vestígios para fazer o exame sexológico. Então a gente não pegou nem o depoimento tanto dos pais quanto da criança. Não, isso vai ser escolhido em depoimento e depois encaminhado para o Ministério Público e o juiz já de Feira Nova, e aí vai decidir se vai internar ou não o adolescente. Jéssica Lima para o Bandeira 2. Faleceu aqui no Hospital da Restauração Marinaldo Carlos Procópio, um jovem com 23 anos de idade que morava no sítio Sabão, zona rural de Passira. Ele teria sido agredido, danaram gasolina nele, tocaram fogo. Ele tinha sido trazido aqui para o Hospital da Restauração na manhã de antes de ontem, e ontem ele acabou morrendo. E quem também morreu aqui no HR, onde estava internado com queimaduras, foi o Renato Bruno Cabral da Silva, de 30 anos, residia no sítio Lírio de Cima, em Surubim. É aquele rapaz que havia chegado ontem em casa muito bêbado, com um cigarro aceso, e aí o resultado provocou um incêndio na residência. Ele teve cerca de 70% do corpo queimado, estava internado aqui no Hospital da Restauração, mas de repente ele também não resistiu à gravidade. Durante as últimas 24 horas, 7 coletivos foram assaltados no estado de Pernambuco. Na BR-101 Sul, pertinho da Plus Vita, em Prazeres, ônibus da São Judas Tadeu, linha T e Cabo Cajueiro Seco. Foram 3 suspeitos armados de revólveres e até espingarda 12. Levaram os pertences de um passageiro. O engenheiro estava bombado com R$550 e a grana dele foi levada. No bairro de Afogados, um ônibus complementar da linha Afogados Campo Grande também foi assaltado. Na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho da UPA dos Torrões, coletivo da Metropolitana, linha TIP, Condira Boa Vista, só os passageiros roubados. Na Avenida Sul, bairro de São José, coletivo da Mostardinha, linha de Jaboatão Parador, só os passageiros também roubados. Nas imediações da Funesa, em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce, PA15, foi o alvo. Na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Caíque, em Peixinhos, o coletivo da Caxangá, linha T, Xambá, Cabugá, foi assaltado e os passageiros foram roubados. Na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão, em Olinda, o alvo foi um coletivo do BRT que fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, nas últimas 24 horas registrados 7 assaltos a ônibus, 13 já neste mês de janeiro. Também durante o ano, 13 registros de assaltos a coletivos. Comerciante assassinado a bala na cidade de Buíque. Ladrões matam cidadão a bala no Cabo de Santo Agostinho. Adolescente emboscado e assassinado a tiros e facadas no bairro do Maranguapium.
Encapuzado assassina rapaz a tiros no bairro do Janga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. 6h45. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Durante as últimas 24 horas, registrados 9 assassinatos no estado de Pernambuco. 9 pessoas foram mortas, 6 no interior e 3 no Grande Recife. Durante o ano já foram registrados 25 homicídios. De janeiro para cá, 25 pessoas foram assassinadas, sendo 12 no interior e 13 no Recife, região metropolitana. Agora no Recife, 6h51. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Corpos das vítimas do triste acidente que aconteceu ontem em Serinhaém são sepultados. Apenas uma pessoa sobreviveu. A notícia é com a repórter Natália Hermosa. Única sobrevivente do carro que provocou o acidente, com 4 mortes em Barra de Serinhaém, não tem previsão de alta da UTI. Sheila Vitória Gomes segue internada na unidade de terapia intensiva do Hospital da Restauração, no Derby. Os familiares revelam que a adolescente de 16 anos teve as 2 pernas amputadas e o baço comprometido. Ela era uma das 5 ocupantes do carro branco, que bateu em outro vermelho ao fazer uma ultrapassagem forçada na PS60. Os mortos são o motorista Lucas Aleixo da Silva, de 22 anos, o amigo Marcelino Soares Ferreira, de 25 anos, Heitor Gomes, que faria 10 anos nesta quarta-feira, e a mãe dele, Luciana Severina da Silva, de 37 anos. Os sepultamentos ocorreram nesta terça-feira nos cemitérios de Santo Amaro, no Recife, e Municipal de Paulista. Sandra Valéria, mãe de Marcelino Soares Ferreira, se mostra incrédula com o fim trágico do rapaz. Ele passou o réveillon comigo, depois eu vi ele, era 2h da manhã, na casa da minha mãe, ele nos abraçou todo mundo, depois saiu, que disse que ia para a rua, eu não vi mais ele. Quando eu vi saber, foi a notícia que ele tinha falecido. Até agora não caiu a ficha ainda que meu filho faleceu. Eu estou pedindo conforto a Deus, porque a ficha não caiu direito ainda não. O motorista do carro vermelho, Damião Múcio Barbosa da Silva, sofreu apenas ferimentos leves e escoriações. Alessandro Márcio de Souza, parente de Luciana Severina da Silva, reclama da falta de sinalização na estrada. Esse caminho para a praia de Serinhaém é um caminho de muitas curvas, né? Embora que a condição da pista seja boa, né? São pistas novas, mas eu acredito que falta mais sinalização. Alguém pode dizer, mais um motorista em sã consciência, sabendo que as curvas são muito fechadas, não pode dirigir mais devagar, tudo bem, mas nem todos têm essa maturidade. Então algumas pessoas necessitam ver algum sinal, tipo placas de sinalização, em quantidade até grande, né? Assim, não tão longe uma da outra, para que as pessoas possam, né, tentar se disciplinar mais. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nilda Maria da Silva, de 35 anos, detenta da colônia penal feminina do Bom Pastor do Engenho do Meio, foi agredida a golpes de lâmina de barbeada pela companheira de cela dela, Ana Lúcia Abílio da Silva, de 37 anos, que foi encaminhada ao DHPP e autuada. O segurança Gilson Ramos de Lima, 38 anos, residente na rua Tabapuá, número 32, na Iputinga, foi agredido a golpes de facão na rua José Tavares de Holanda, no Jardim São Paulo, quando aguardava para pegar os filhos dela ele estava aguardando para pegar os filhos com a ex-mulher dele, e aí a suspeita é a ex-cunhada dele, uma tal de Ilma Carina Magnac Coelho, que está foragida, e ele foi socorrido na UPA da Caxangá. Zizilau Francisco dos Santos, com 46 anos, residente na rua Cabo Mário, no Planalto, em Abreu Lima. Ele estava botando comida para os cavalos dele quando de repente foi baleado por elementos que estavam no matagal. Levado para a maternidade de Abreu Lima, Zé Zilau foi removido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
A vendedora Maria José de Rezende, 31 anos, residente na Rua dos Canos, no Jardim Paulista, em Paulista, foi deixar os 3 filhos na casa da ex-sogra, na Rua Doutora Vilma Cavalcante, em Nossa Senhora do Alto Amarelo Paulista. E quando estava indo embora, foi espancada pela ex-sogra Isabel e ainda esfaqueada pelo ex-marido Igor Rafael de Arruda Guiar, de 32 anos de idade, que também tentou esfaquear o atual companheiro da vítima, o senhor Josias, que correu e não foi atingido. Maria José foi socorrida na UPA do Jardim Paulista e a mãe e o filho não foram presos. Luan Raimundo dos Santos, que reside no bairro Jardim, em Caruaru, foi agredido a bala em Belo Jardim por elemento desconhecido e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi brutalmente agredido a pauladas na Praça da Independência, centro do Recife, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Lucicleide Lucilene Ferreira da Silva, que mora no sítio Sapucaia, zona rural de Glória do Goitá, foi agredida a socos e pontapés e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. O chaveiro Ginaldo Teixeira Alves, com 29 anos, residente no Córrego Bartolomeu, ele correu para não ser assaltado perto da entrada do Vasco da Gama, e daí os criminosos que estavam numa moto XRE preta tentaram matá-lo. Deram 3 tiros, mas as balas não o acertaram, porque ele saiu correndo em zigue-zague. Agora no Recife, 6 horas e 57 minutos. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Comerciante assassinado a bala na cidade de Buíque. José Roberto Ramos de Almeida, com 56 anos de idade, comerciante conhecido como Betão do Bar, residente no sítio Maniçoba, zona rural de Buíque. Ele dirigia o carro dele, uma caminhonete Estrada Azul de placa KFY 2303, acompanhado da esposa Luciene Maria de Queiroz Almeida, 51 anos, e no sítio Mulungu, pertinho do grupo escolar lá em Buíque, o veículo foi emparelhado por um outro carro e os ocupantes meteram bala no comerciante, que, ferido, perdeu o controle e caiu numa ribanceira, morrendo na hora. A esposa ficou ferida e foi socorrida no hospital local e em seguida removida para o regional de Arco Verde. Ladrões matam cidadão a bala no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, Severino Monte da Silva Filho, 55 anos. Ele morava na Avenida Historiador Pereira da Costa, no Cabo de Santo Agostinho. Ontem à noite ele trafegava numa motocicleta quando foi baleado no pescoço por 2 ladrões numa tentativa de assalto que aconteceu na rua 96, pertinho da nova prefeitura lá do Cabo. Ele foi levado para a UPA lá do Cabo, mas não resistiu. Já chegou sem vida e o corpo foi removido para o IML. Adolescente emboscado e assassinado a tiros e facadas no bairro do Maranguapium. Vitor Caetano Ferreira, com 16 anos de idade, morador do Maranguapium Paulista. Ele ontem, por volta das 9 horas da noite, pedalava uma bicicleta quando foi emboscado e morto a tiros e também golpes de faca na esquina da rua Severino Gomes, lá no Maranguapium. Crime praticado por elementos desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. E atenção! Encapuzado assassina rapaz a tiros no bairro do Janga. Walter Afonso da Silva, um rapaz com 37 anos de idade, profissão não informada, residente na rua 4, bairro do Salgado, na cidade de Caruaru. Ele estava ontem à noite com a esposa dele, Magda, na casa da avó dela, na travessa da rua Comendador Figueroa, no bairro do Jangue Paulista. Todos estavam conversando no terraço da residência da avó da Magda, quando de repente surgiu um elemento encapuzado, armado, invadiu a casa, anunciou um assalto, mandou que todos baixassem a cabeça, com exceção ao Walter. Walter não, daí o cara meteu bala, vários tiros, principalmente na cabeça de Walter Afonso da Silva, e fugiu. Walter foi levado para o Hospital Nossa Senhora do Ó no Janga, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Absolutamente nada foi levado de ninguém e nem tampouco da vítima. Por isso, a polícia acredita mais numa execução. O corpo de Walter Afonso da Silva foi removido de lá, do Hospital Nossa Senhora do Ó no Janga, para o IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte,
AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.